verdade? O reino de Deus, meus amigos e amigas, ele é um reino de relacionamentos, não é verdade? E o tema que eu quero falar com você hoje é este, o terreno onde nascem as verdadeiras amizades. Porque se tem uma coisa que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo, são de verdadeiros amigos e amigas. E a amizade, ela nasce, ela floresce, e ela existe nesse ambiente de unidade. E a unidade só pode existir quando há humildade. Não é verdade? O reino de Deus, ele é um reino de relacionamentos. Em João 13:35, Jesus falou, o seu amor, estava falando para os seus discípulos, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não a igreja, não o dízimo, não a oferta, não os dons, não os milagres, mas o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E amar, o amor, ele é um ato de humildade. Toda vez que nós estamos dizendo eu amo você, quando você está dizendo eu amo você para uma pessoa, você está dizendo eu escolho, de livre e espontânea vontade, abrir mão, renunciar em favor de você. O amor, como o nosso pastor Carlos Alberto diz muitas e muitas vezes, o amor é aquilo que o amor faz. E o amor envolve, sim, muita renúncia. E para renunciar, gente, vamos falar a verdade aqui, nós precisamos de humildade. Não é fácil, muitas vezes, renunciar, né? Quando nós estamos com razão e tudo mais. Mas eu vou ser muito honesto com você aqui. Às vezes, é difícil a gente amar alguém que ofende a gente, não é verdade, meus irmãos? Às vezes é difícil amar alguém que nos ofendeu, que nos machucou. Às vezes lançou palavras que a gente não concorda, a gente entrou num debate, numa discussão, seja colega de trabalho, seja na família, não é verdade? E aí a gente olha, e aí a gente fica assim pensando, eu tenho que amar? Jesus falou que se nós amamos aquele que nos amam, não faz muita diferença, mas que nós devemos amar os nossos inimigos. Você consegue imaginar isso, amar inimigos? Este é o padrão do reino de Deus. Este é o padrão daqueles que são mansos e humildes de coração. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve que conviver com alguém que constantemente fazia oposição a você? Olha aqui os slides. Você já teve que conviver com alguém que constantemente fazia oposição a você? Alguém que você falava, ele se opunha. Às vezes um chefe no trabalho, às vezes cônjuges, espero que não, mas às vezes um filho rebelde, às vezes um membro da sua célula, você fala A, fala B, e aí quer discutir, aquela pessoa que sempre, que ela está assim, sempre em oposição. Existem essas pessoas. Tem gente que se opõe a nós, não por maldade, mas porque ela quer estar certo o tempo inteiro. Esse sou eu. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, eu confesso para vocês, meus irmãos. Eu sempre queria ter a última palavra, eu sempre queria ter a informação mais nova. Isso me tornou chato. Me tornou chatão. As pessoas às vezes não queriam conversar comigo, não queriam falar comigo, porque o Gustavo sabe tudo, o Gustavo é chatão, né? E eu já fui disso, né? E estou confessando aqui para vocês a minha deficiência, e eu tenho que lutar com isso constantemente, né? Então, eu já estive do lado de quem opôs a outras pessoas, mas eu também já recebi oposições. Às vezes você chega com o seu coração todo aberto, e você compartilha algo, e aí vem uma pessoa e fala, então, mas eu não concordo com você. Não tem nenhum problema em discordar, né, gente, obviamente. Não estou falando que há um problema na discordância. O que eu estou falando é que às vezes existe uma oposição. E o diabo, ele é o nosso opositor, não é verdade? O diabo ele está lutando constantemente para ir contra a palavra de Deus. Ele é o nosso adversário. Então nós temos um grande opositor, sim, no reino espiritual, que é o diabo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quando nós temos lutas, dificuldades de relacionamento, nós não devemos nunca lutar contra as pessoas. Nós devemos sempre ficar atentos aonde está o nosso coração. Por isso, nessa noite, eu queria ler com você um texto que está lá em 2 Samuel 16. E é um trecho onde nós aprendemos com o rei Davi. Davi tem uma atitude de humildade muito interessante que eu queria ler com vocês. Como eu estava falando, gente, é difícil às vezes a gente reagir positivamente com alguém que faz oposição a nós. É difícil.
Mas com um coração humilde, nós podemos ter as reações corretas. E aí então, as verdadeiras amizades nascem. Eu quero ler com você o texto de 2 Samuel 16, nós vamos ler do 5 ao 13. E um pouco de contexto é o seguinte, no capítulo 15, Absalão é filho de Davi, ele acaba de juntar um exército, não é verdade, em Jerusalém para destronar o seu pai. Quando Absalão passou vários dias na porta do templo, dizendo assim, olha, se eu fosse como meu pai, se eu fosse o rei como Davi é, eu atenderia você. Ele foi colocando, ele foi semeando divisão no coração do povo, falando que ele poderia ser melhor que o seu pai e rei Davi. A partir desse momento, Absalão manda 12 cartas para as tribos e fala, olha, eu sou o rei. Absalão foi consagrado rei em Hebrom. E aí então, quando Davi recebe essa informação, Davi é rei, Davi tem exércitos, Davi tem tudo, Davi não reage a Absalão. Davi pega os 600 de Gate, que eram parte da sua comitiva ali, e mais algumas pessoas da sua família, e sai de Jerusalém. No lugar de Davi ficar e lutar, porque esse é meu trono, porque Deus me deu, e bababá, Davi pega e sai, porque ele tem medo de que o povo morresse. Então Davi, com uma atitude em amor ao povo, sai, não quer enfrentar o seu filho Absalão. E enquanto ele está indo, fugindo de Jerusalém, acontece essa situação que eu quero ler com vocês. 2 Samuel 16, versículos 5 a 13. Quando o rei Davi chegou a Baurim, ele está saindo de Jerusalém, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Tinha então relacionamento com Saul ali. Atirava pedras contra o rei. Seus oficiais, então, e os guerreiros o cercaram e disseram, saia daqui, assassino, bandido. E ele gritava para Davi essas palavras. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Essas são as palavras de Simei, que era do clã de Saul, para Davi. Olha que interessante isso. Ele está injustiçado, porque ele está dizendo que ele matou Saul. Então Abissai, filho de Zeruia, que fazia parte do exército de Davi, disse, por que este cão morto amaldiçoou o meu senhor o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse, Davi, porém, disse, quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. É importante a gente entender que aqui não é Deus que está amaldiçoando. Davi fala, talvez Deus esteja permitindo Simei, então não é Deus que está amaldiçoando Davi. O que Davi está dizendo é que assim, eu estou numa situação onde eu estou sendo perseguido injustamente. Mas mesmo assim, eu não vou assumir o controle e ter a resposta que todos vocês esperam, que é, como Abissai disse, matar este cão, este homem. Davi tem uma tamanha consciência que ele fala, Deus permitiu Simei fazer essas coisas e me amaldiçoar. Se Deus permitiu, talvez o Senhor me abençoe. Olha que reação totalmente inesperada. Davi, neste momento, meus irmãos, é interessante, ele está sofrendo duas injustiças. Davi, a primeira injustiça, seu filho está se levantando contra ele para tirá-lo do trono e colocar o povo contra Davi. Essa é a primeira injustiça que Davi está fazendo. Davi errou sim com Absalão, é verdade, mas ele está ali, ele está sofrendo essa injustiça. E a segunda injustiça é Simei. Simei, esse homem que era do clã da família de Saul,
o acusa de assassinato de Saul, sendo que na verdade Saul se mata. Saul pede para um escudeiro dele matá-lo, esse escudeiro não quer, Saul pega a sua própria espada então e se joga sobre a espada, diz o texto de 1 Crônicas 31. E Davi, antes disso, Davi ele teve 2 oportunidades de matar Saul e não fez. Então Davi está sendo injustiçado pelo seu filho Absalão. Davi está sendo injustiçado por Simei, sendo que ele poderia literalmente falar, olha, Simei, vamos sentar aqui e conversar? Ele podia falar assim, deixa eu justificar, você está entendendo errado. Eu tive a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não fiz. Ele poderia se justificar, Davi. Ele poderia fazer todo o negócio, porque, ele tinha um exército a favor dele, era um só homem, ele tinha 600 homens de Gate com ele. Ele poderia estar do lado da justiça e resolver essa situação. Vou calar os meus opositores. Vou fazer um plano para mudar as coisas ali. Mas a reação de Davi é diferente. Abissai quer matar Simei. Não, são nomes interessantes, trava-língua aí. Mas Davi dá uma resposta completamente diferente. A resposta de Davi: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Ele está falando, ele tem motivo. Deixa ele em paz. Que ele me amaldiçoe foi o Senhor que o mandou. O Senhor permitiu que ele estivesse aqui. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Davi tem tamanho conhecimento de Deus e que até mesmo uma situação de maldição ele atribui como uma oportunidade para Deus abençoar ele. Davi conhece tanto a Deus que ele fala, esta oportunidade onde eu estou sendo perseguido por Absalão, onde eu não estou entendendo o que está acontecendo, onde vem um homem me acusar de coisas que eu não cometi do passado, porque Saul já é passado aqui. E ele fala, mesmo assim eu conheço o Senhor. E eu sei que Ele pode me abençoar, mesmo numa situação de injustiça. Davi, ele é humilde o bastante para que, mesmo sendo rei, não elevar o seu coração acima dos planos de Deus, até que ele entendesse o que está acontecendo. Davi, ele poderia resolver como rei. Deixa eu matar esse cara aqui e resolver essa situação. Estou sendo injustiçado, não levo desaforos para casa. Ele poderia, ele era o rei de Israel, ungido pelo Senhor. Com certeza Deus não ficaria triste com Davi. A questão aqui, gente, não é o que Deus permitiu ou não, mas a questão é como Davi reagiu diante de uma situação de injustiça. Como eu disse para você, às vezes a gente experimenta muitas oposições. E não é fácil sofrer oposições de pessoas, nem mesmo do inimigo. Mas a gente tem que lembrar que quando nós temos um coração humilde, as nossas reações são transformadas de uma maneira que aquilo que é uma maldição, aquilo que é uma tristeza, aquilo que é uma oposição, nós olhamos e dizemos, Deus pode converter isso em bênção. Então sabe, um momento talvez que você esteja passando na sua vida, que seja de tristeza, às vezes de peso, de oposição, algumas coisas que você não entende, lembre-se da palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é somente amar a Deus, mas de falar, Deus, eu te amo, então me protege. É amar a Deus como uma atitude prática. E a atitude prática de amar a Deus é se aproximar de Deus. E só nós podemos nos aproximar de Deus com um coração humilde e quebrantado. Davi, ele dá uma aula para a gente. A rebelião de Absalão para Davi é algo novo. Sim, é verdade, Davi errou com Absalão. Mas mesmo assim, Davi teria a força e Davi teria a autoridade de mandar prendê-lo, de resolver de outra maneira. Mas Davi é um homem humilde. Ele se afasta de Jerusalém para proteger o povo. Ele se refugia para buscar em Deus o porquê. Davi não tentou sentar e ficar, não, deixa eu montar meus planos aqui. Ele se refugia, ele vai orar, entender por que está acontecendo. Por que Absalão se levantou?
Porque por mais que Absalão tivesse todos os motivos da face da terra, Davi não quis reagir como um homem. Davi escolheu reagir como um homem segundo o coração de Deus. Davi escolheu reagir de uma maneira humilde, diante da pressão, diante da provação que ele estava tendo. E nesse processo que Davi tenta entender tudo, ele não mata os que se opõem a ele, ele não sai fazendo justiça, descontando sua raiva nos outros, ele se mantém humilde, mesmo injustiçado. Eu queria que você guardasse isso. Davi se mantém humilde. Mesmo injustiçado, ele se mantém humilde. Davi escolheu optar pela misericórdia, pelo amor para com Simei, no lugar de julgá-lo e condená-lo, mesmo tendo a razão e a força para isso. Davi está na posição certa, no lugar certo, com poder, tem estrutura, ninguém vai condená-lo. Mas ele escolhe não ter a reação humana e ter a reação sobrenatural. E a reação sobrenatural é a reação da humildade, porque a humildade é um mover sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo injustiçado, Davi se mantém humilde. Mesmo injustiçado, Davi se mantém humilde. E eu falei para vocês que o tema dessa mensagem hoje, não é verdade? Eu até anotei aqui para não esquecer, é o terreno onde nascem as verdadeiras amizades. Você fala, Gustavo, mas você não falou de amizade até agora. Sabe por quê, gente? Porque eu queria que você frisasse isso. A humildade é o terreno que florescem as verdadeiras amizades. É a humildade que prepara o terreno para que as verdadeiras amizades saiam. Absalão juntou um monte de gente para ficar do seu lado. Mas todos eles estavam interessados em ser amigos desse rei, não importa como acontecesse. Davi, enquanto ele está saindo de Jerusalém, se você ler no capítulo 16, na verdade desde o capítulo 15, capítulo 15, versículo 13, quando Davi foge então de Jerusalém, Davi tem encontro com vários homens. Vários homens que reconhecem Davi como rei. Vários homens que viram Davi ser rei antes mesmo de Saul morrer. Homens que andaram com Davi desde a caverna de Adulão. Homens que viram Davi não almejar ser o rei de Israel, apesar de Deus já ter ungido ele lá na casa de seu pai, Jessé. Davi nunca, depois que foi ungido, ficou, beleza, quando vai ser a hora? Deixa eu dar um jeito aqui de resolver com Saul. Ele não fez nada disso. Davi serviu a Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes. Mas Davi falou, ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi tem um coração humilde desde lá, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, ele é humilde. A humildade de Davi não impediu ele de cometer erros. Você entende, meus amigos e amigas? Davi cometeu erros. Porém, a humildade de Davi sempre fazia ele se arrepender e voltar para o pai. Sempre. E por que a humildade é o terreno que floresce as verdadeiras amizades? Por que essa frase tem conexão com essa história? Essa história, gente, é para ilustrar para mim e para você que diante das pressões, nós temos muitas maneiras de reagir. Reagir pela justiça, reagir pela razão, reagir pela irritação. E quando nós podemos simplesmente ter uma reação humilde. Davi, quando você lê em 2 Samuel, no capítulo 15, quando Davi está fugindo de Jerusalém, alguns homens viraram para ele e começaram a segui-lo. Itai é um desses homens, no versículo 19. Ele é comandante dos homens de Gate. Eles são um povo que não é judeu, eles nem precisavam seguir Davi, eles não são israelitas, nem precisavam seguir Davi. Davi fala para ele isso, porque você está vindo conosco, volte para o novo rei, volte lá para servir Absalão, você não precisa mais me servir. Aí Itai diz, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde o Senhor for, o meu Senhor, o rei, seja para viver ou seja para morrer. Itai conhece Davi antes. Itai conhece Davi nos momentos que foi pressionado. Que ele teve a oportunidade de matar Saul, que ele teve a oportunidade de fazer tudo. A amizade de Itai e Davi foi forjada no solo da humildade. Eles viram Davi ser humilde, Davi não pagar mal com mal. Isso criou uma amizade.
Ele falou, Gustavo, mas foi só com ele? Não, Zadok e todos os levitas. Zadok e todos os levitas estavam no templo quando Davi vai sair de Jerusalém. Eles pegam a arca da aliança e estão saindo então de Jerusalém para seguir Davi. Davi fala, não, Zadok, você deve voltar, levar a arca de Deus para lá. Vocês devem aguardar, porque se o Senhor quiser... Olha o que Davi diz, gente, eu não coloquei esse texto, mas olha o que Davi disse. Davi diz para Zadok, que é o levita que era responsável pela arca do Senhor. Quando o rei saía, a arca saía junto. Porque Absalão não é o rei legítimo, não é o rei ungido pelo Senhor. Então a arca ia seguir Davi. Olha o que Davi diz. Davi diz para Zadok, 2 Samuel 15, 25. Então Davi ordenou a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Olha o que Davi diz. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele, o Senhor, não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. Davi não está apegado ao título dele, ao rei, ao cargo. Davi está falando assim, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou proteger sempre o povo. Porque Davi sai de Jerusalém para que Absalão não matasse o povo. Davi sai para proteger o povo e falou, se o Senhor quisesse, meu tempo acabou, meu tempo acabou. Davi, ele tem um coração humilde, um tamanho conhecimento de Deus, que essas atitudes constantes de humildade, você entende que Davi tem atitudes constantes de humildade? Os homens que estão ao redor dele olham e falam assim, este cara é o meu rei, eu vou seguir ele, não importa o que aconteça, eu vou seguir ele. Não deixa o coração crescer nas mentiras, não deixa o coração crescer nessa falsidade. Os que permaneceram fiéis a Davi foram aqueles que viram Davi de maneira transparente. Uma das coisas da vida humilde é nós sermos cada vez mais transparentes. Você quer ter uma grande influência? Seja na sua casa para com seus filhos, seja na sua célula, seja no seu trabalho, seja até mesmo nas suas redes sociais, porque você influencia alguém. Seja transparente, seja humilde. O Senhor não resiste a isso. Ele concede graça e amor quando nós somos transparentes e humildes com as pessoas. A verdadeira igreja, meus irmãos, que eu e você devemos viver e buscar e almejar, é uma igreja que é unida. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Unidos, mas eu só posso ser um com o Uni, eu só posso ser um com o Joel, só posso ser um com o Arnaldo, só posso ser um com esses meus amigos quando eu sou transparente. Eu falo, olhem, mano, quando vocês olhem por mim, quando vocês olharem para mim, olhem e vejam como eu sou. Minhas falhas, minhas deficiências, meus medos, minhas inseguranças, mas também minhas vitórias, aquilo que eu sou bom, os dons que Deus deu sobre a minha vida. E juntos, como corpo, a gente continua. A humildade é o terreno que florescem as verdadeiras amizades. É na humildade. Quando nós nos tornamos humildes, o terreno é preparado para as verdadeiras amizades nascerem. Então você pode ler, eu não vou conseguir ler a história completa aqui, eu quero já caminhar para o encerramento. Nos capítulos 15 a 18 de 2 Samuel, você vê toda essa história. Você vê que Absalão morre. Você vê que Davi não almejava a morte de seu filho. Você vê que Davi não queria a justiça, o sangue de Absalão. Davi chora e sofre quando Absalão morre. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu quero destacar é que Davi, ele só conseguiu voltar para Jerusalém porque ele se mostrou um homem humilde enquanto ele ainda era servo de Saul e era perseguido por ele. Davi contou com seus amigos Jonatas, que era o Jonatas lá na época de Saul, um amigo de Davi mesmo, Jonatas, filho de Saul, mas também contou com Jonatas, filho de Zadok, contou com Aimás, filho de um dos seus sacerdotes, e contou com Usai, que era um conselheiro do rei. Usai, quando Davi está chegando no topo do monte, saindo de Jerusalém, Usai está no topo do monte com as suas vestes rasgadas e o seu rosto no pó, dizendo, Davi, eu não posso servir Absalão. Eu vou seguir você. E Davi fala, não, Usai, vá para Absalão e saiba o que está acontecendo lá. Vai lá ser o nosso espia dentro desse governo de Absalão. Davi contou com seus amigos. Esses amigos conviveram com Davi, eles tinham uma aliança com Davi. Viram que não era um homem que buscava tirar Saul do trono, que mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, não fez, como eu já disse para vocês.
Davi se manteve humilde diante das dificuldades de Saul. E isso gerou a ele amigos leais para poderem servir ao Senhor no tempo certo. Saul foi um rei difícil, mas Davi foi fiel a Saul, mesmo nos momentos difíceis. Davi ele é humilde desde quando ele é pastor de ovelhas. E no momento certo, Deus coloca sobre o trono. Davi comete erros com Batseba, Davi comete erros na questão de Tamar, comete erros com Absalão. Mas Davi sempre se humilha e volta aos pés do Senhor. Isso, essa humildade dele, fez com que homens e mulheres olhassem para Davi e falassem, ele é o verdadeiro rei. Por mais que Absalão tivesse se autodeclarado rei, o povo sabia. O exército, os conselheiros sabiam quem era o verdadeiro rei de Israel. Davi ele não estava pensando nele. Davi estava pensando no povo de Israel e na promessa que Deus tinha feito através do profeta Samuel, que o ungiu lá na casa de seu pai. O coração de Davi é o exemplo de coração de uma pessoa que conhece a Deus. E por isso não tem problemas em ser injustiçado, em levar pedradas, pois sabe que do Senhor vem a justiça. Davi não falou mal de Simei, Davi não amaldiçoou Absalão, ele deixou Deus ser Deus e se manteve humilde e em oração. Ele não entrou no modo justiça própria. Ele permaneceu humilde, orando e falando, Deus, o Senhor, se o Senhor quiser me trazer de volta para ver a arca e te adorar, eu volto, se não, ok. Davi tinha tamanho conhecimento de Deus e tamanha humildade diante do Senhor, que ele não se preocupava mais sobre o seu futuro. Ele entregou nas mãos de Deus tudo isso. E é isso que eu quero dizer, nesse ato de humildade de Davi, pessoal, entre ele e Deus, gerou uma influência. Sabe por quê, meus amigos e amigas? É que para a gente concluir, a humildade, ela gera frutos. A humildade transborda nos nossos relacionamentos. A humildade transborda dos nossos relacionamentos a ponto das pessoas olharem e falarem, louvado seja Deus, tem algo ali de diferente. E quando eles veem essa coisa diferente, eles encontram Jesus. E eu queria ler com vocês um salmo que Davi escreveu. Um salmo de Davi quando ele estava sendo perseguido por Absalão. É o Salmo 3. O Salmo 3 é de Davi quando estava sendo perseguido por Absalão. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Como Simei, não é verdade? Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És a minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo monte. Deitei-me e dormi, a paz. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Davi pede sim para o Senhor guardá-lo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala que, Senhor, por mais que aconteçam todas essas coisas e eu sofra todas essas injustiças, olha aqui, tu és escudo ao meu redor, és a minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Davi está falando, Senhor, em meio a todas essas coisas, a maior benefício não é eu voltar a ser rei de Israel. O maior benefício é o Senhor é a minha glória, o Senhor é a minha satisfação. Meu irmão, minha irmã, as injustiças, a palavra de Deus diz, sejam felizes, deem graças a Deus quando passarem por provações. Neste mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Porque o Senhor já venceu todas elas. Quando nós temos o nosso coração humilde, as pressões vêm, as injustiças vêm. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de reagir. Se nós reagirmos de uma maneira humilde e santa, nós vamos ter muitos amigos que vão nos suportar, nos levantar
e nos colocar de volta no Senhor. Agora, quando durante as pressões nós protegemos o nosso coração ou almejamos justiça, as pessoas não entendem. Não entendem. Quando nós reagimos com humildade, as pessoas olham e dizem, que bom, tem algo de diferente. Eu vou ser amigo dele. A conclusão é essa aqui. Quem conhece a Deus pessoalmente se mantém humilde, mesmo nas situações de maior injustiça. Jesus, o nosso modelo, sofreu injustamente. Mas isso foi imputado sobre ele, foi colocado sobre ele como justiça. E hoje ele é honrado pelo Pai. Jesus foi julgado injustamente, julgado na calada da noite, no quintal da casa do sumo sacerdote Caifás. Foi julgado parcialmente. Foi condenado por algo muito maior do que o seu crime. Jesus foi injustiçado. Mas nem mesmo assim ele desistiu. Não desistiu de mim e de você. A humildade é o terreno onde florescem as verdadeiras amizades. Quando nós somos humildes, sabendo quem Deus é, podemos ser transparentes, verdadeiros. Exercitamos a verdadeira fé e colocamos a nossa confiança em Deus. A verdadeira humildade, meu amigo e minha amiga, é confiar em Deus. É abrir mão da justiça própria. É muitas vezes carregar a cruz injustamente. Nós não falamos mal, não fofocamos, não criticamos. Olhamos as pessoas com os olhos de Jesus. E é somente o Espírito Santo que faz isso em nossa vida. Davi olhou para Simei com olhos de amor. Davi olhou para Absalão com olhos de amor. Ele não foi atrás de justiça. Ele primeiro tentou entender o que acontecia. O último texto que eu queria concluir para nós orarmos. Isaías 57:15 diz assim: o alto e sublime, que vive na eternidade, o Santo, o nosso Deus, diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. A presença de Deus, a presença e a companhia de Deus é para os humildes e para quem está sofrendo opressão. A pressão, sabe, meu irmão, minha irmã, não é lugar de tristeza, mas é lugar de desfrutar da presença de Deus. É Ele quem nos dá novo ânimo, como Ele deu para Davi durante aquela pressão, e como Ele deu para Jesus, quando Ele estava lá no Getsemane, falando: Pai, mas se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não seja feita a Tua vontade. Olha esse texto de Isaías: eu habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Deus está falando: eu dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Isso é o que o Senhor faz comigo e com você. Essa é a promessa do nosso Deus. Gustavo, por que você falou de amizade? A amizade com Deus nasce da humildade. A amizade com irmãos de fé nasce da humildade. A amizade com o seu cônjuge, a amizade do discipulado, a amizade com o seu filho, não vai nascer de você liberar o seu filho para fazer o que ele quiser. Pai, não faça isso. A amizade com o seu filho vai nascer quando você compartilha com ele, quando você é humilde e abre o seu coração. Os momentos que eu mais me conectei com meu pai foi quando meu pai sentava conosco num momento de pressão da nossa família e falava do coração dele. Falava abertamente. Às vezes a gente nem compreendia o que era tudo, mas a gente falava: Ele está falando para mim a verdade. Seja verdadeiro com os da sua casa.
Seja verdadeiro com seus filhos, seja verdadeiro com seus pais, seja verdadeiro com as pessoas do seu trabalho, seja verdadeiro com o seu discipulador, seja verdadeiro com o seu líder de célula. Às vezes você está aqui assistindo o culto de domingo, mas você não tem vontade de ir para a célula. Fala com o seu líder, fala, meu amigo, meu líder, minha amiga líder, eu não tenho vontade de me conectar na célula, me ajuda, porque eu sei que eu preciso estar conectado no corpo, eu preciso ser amigo, e a gente ora e a gente se ajuda. Nós vivemos um momento que a gente nunca antes viveu, mas como o Arnaldo bem lembrou a gente, nós vamos sair diferentes disso, meus irmãos e irmãs. É a janela que nós temos de semear coisas incríveis. E o terreno da humildade sempre floresce coisas que glorificam ao Senhor. Inclusive os relacionamentos. A humildade é o terreno que florescem as verdadeiras amizades. Quando eu e você mantemos o nosso coração humilde, transparente, diante do Senhor, diante do nosso próximo, diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, diante dos nossos amigos, quando nós fazemos isso, Deus vem e dá bom ânimo. Deus vem e dá coragem. Deus vem e manifesta a sua presença. E é o que eu quero convidar você nessa noite. É o que eu quero convidar você nessa noite. Eu quero fazer 2 orações. A humildade é o terreno que florescem as verdadeiras amizades. A primeira oração que eu quero fazer com você é: você tem sido pressionado e sofrido injustamente? Você acredita que está sendo injustiçado nessa pandemia? O Arnaldo nem sabia o que ia pregar, mas ele falou exatamente isso aqui no momento do ofertório. Às vezes a gente sofre que a gente não está experimentando o melhor. Se você está se sofrendo injustiça, se você está se sentindo injustiçado, eu quero orar por você. E a oração que eu quero fazer por você, eu anotei porque é uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. É para que a sua percepção, meu irmão, minha irmã, seja mudada. E você possa ver isso como um capítulo da história. E que no próximo capítulo, Deus vai se transformar a situação para te abençoar. Como aconteceu com Davi. Davi depois volta a ser rei de Israel. A situação de pressão, porque Davi não sucumbiu diante da pressão. Ele olhou, o Senhor mudou a maneira como ele enxergava. E ele desfrutou de algo diferente. Então se você está se sentindo injustiçado nessa pandemia, injustiçado seja pelo seu patrão, às vezes você está se sentindo injustiçado até mesmo por Deus. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração onde você estiver. E você ore dizendo isso. Você não precisa repetir a minha oração, mas concorde comigo. Pai, nessa noite, nós te pedimos, Pai, transforma os nossos olhos. Transforma, Pai, a maneira como nós enxergamos as situações. Nós queremos ter reações humildes, Pai. Não queremos julgar o coração dos irmãos, Pai. Não quero julgar, Pai, o coração das pessoas. Eu não posso julgar a intenção do coração de ninguém. Por isso, Pai, me perdoa quando eu julguei o coração de outras pessoas. Eu quero manter meu coração humilde, Pai. Eu abro mão da minha justiça, eu abro mão, Senhor, diga isso na sua casa, eu abro mão da justiça, eu abro mão de querer, Senhor Jesus, eu perdoo e abro mão, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e por amar eu quero abrir mão, eu quero renunciar, eu quero viver este amor cristão por completo. Eu abro mão dessa justiça, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai. O Senhor é o justo juiz. O Senhor não é abalado, o Senhor já vê o futuro e já sabe o que é o melhor. E o Senhor está cuidando de mim e da minha casa. Muda os meus olhos, Senhor. Diga isso, muda os meus olhos, como o Senhor mudou os de Davi. Derrama no meu coração compaixão, amor e misericórdia, para que eu me coloque na posição de outras pessoas e que eu não sofra mais, Pai, desse senso de injustiça. Mas que eu possa sempre ver como uma oportunidade. Toda injustiça é uma oportunidade para o Senhor se manifestar e trazer mais do seu amor, mais da sua misericórdia. Em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer é que se você se sente muitas vezes como vítima. Às vezes você está passando uma situação que você está com o seu coração delicado, suas emoções delicadas. Acontece isso muitas vezes, meus irmãos. Nessa pandemia, ainda mais, nossas emoções ficam à flor da pele. E às vezes qualquer palavra, por mais leve que seja, machuca o nosso coração. A gente fica ofendido, com o nosso coração pesado. Às vezes a gente se sente como vítima, como se fosse vítima mesmo de um assalto. E eu quero orar por você. Eu já me senti assim tantas vezes. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo mostre para mim e para você que mesmo sendo injustiçados,
Mesmo às vezes as pessoas ofendendo a gente pode manter os relacionamentos. Não deixe uma ofensa, uma tristeza dividir você do seu irmão. Não deixe, deixa eu dizer isso com muito temor no meu coração. Não deixe algo não resolvido causar divisão na sua casa. Causar divisão entre os seus pais, seus filhos. Causar divisão entre as pessoas do seu trabalho, entre os seus líderes, amigos de célula. Não deixe isso. O mundo conhecerá que Jesus Cristo veio sobre a terra quando eu e você formos um, quando nossas amizades nascerem no solo da humildade. Por isso eu quero orar por você que tem se sentido vítima, que está com o seu coração pesado. Mesmo num momento de injustiça, você pode manter os seus relacionamentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Coloque sua mão no seu coração. Se você tem se sentido vítima, ofendido. E diga, Pai, nessa noite eu libero perdão para essas pessoas que eu estou ofendido, ofendida, Pai. Eu libero, Senhor Jesus, perdão por completo, Pai. Eu decido nessa noite perdoar. Eu não quero, Pai, que nenhuma injustiça que eu esteja no meu coração guardando afete o meu relacionamento com essas pessoas, Pai. Eu quero, Senhor, manter o relacionamento, mesmo que seja em momentos difíceis, mesmo em momentos de distanciamento social. Às vezes a gente fica ofendido por uma mensagem, por tudo. Pai, eu escolho abandonar essa ofensa, Pai. Eu escolho abandonar, Pai, falar mal de outras pessoas. Eu escolho abandonar, eu quero ser como Davi, Pai, ter os olhos de amor, Senhor. Ser como Jesus, olhos de amor, Senhor. Atitudes de amor. Espírito Santo, sobre a vida dos meus amigos e amigas que estão aqui, Pai, fazendo essa oração, onde quer que eles estejam, Pai. Que o Teu Espírito Santo transforme, Senhor, o coração deles. Não somente eles experimentem o perdão de Deus, Pai, mas que eles também saibam que eles podem manter essa amizade, porque os nossos vínculos são muito mais importantes, Pai. A nossa unidade é muito importante para o reino de Deus. Faz isso, Senhor, em nós e através de nós. Em nome de Jesus.